tutorial que segue tem como objetivo demonstrar aqui a funcionalidade de um mecanismo recentemente criado, denominado pontuação. Ele tem aí como um dos objetivos criar uma fidelidade junto do cliente ao supermercadista, ou enfim, do cliente que for usuário do nosso produto. Pois bem, essa funcionalidade ela está toda demonstrada dentro de CRM, né? E hoje nós vamos abordar o assunto aqui que é o cadastro de operações de ponto, ok? Antes de nós entrarmos aqui no cadastro efetivamente, é importante salientar o que esse módulo permite fazer exatamente. Também vale salientar que, como é um módulo novo, existe aí a condição de ele estar em constante evolução. Então, possivelmente, novas atribuições, novas formas de pontuação estarão sendo desenvolvidas. Mas agora, nesse momento, é importante esclarecer o que se pode, o que se consegue efetivamente fazer em termos de pontuação. Então, vamos lá. O módulo de pontuação ele opera de duas formas: atrelado ao PDV e atrelado ao próprio retaguarda, onde no retaguarda você pode fazer as inclusões de pontos manualmente e pelo PDV através das finalizadoras. Qual é a diferença de uma e outra? Na questão dos PDVs, a configuração, nesse caso, de como cada finalizadora, se assim a empresa quiser trabalhar, você define lá nos meios de pagamentos, lá nas finalizadoras. Tá? Então, vai ter um tutorial explicando sobre essa questão. Para os lançamentos manuais, o que ocorre? Pode ocorrer lançamento manual? Sim, pode ocorrer lançamento manual. De repente, o cliente quer fazer uma pontuação através de um cupom por algum motivo. Ele pode vir até o retaguarda, né? Através de uma fiscal, enfim, da forma que a empresa criar a estrutura, e pode ser incluído aí a questão da pontuação manual, tá? Bom, e duas outras situações que ocorrem, que é a venda através da primeira compra, né, do cliente, e a compra no mês de aniversário. Tá? A hora que eu abrir aqui o cadastro de operações, vocês vão perceber que eu já criei algumas operações, tá? E é necessário entender também que é importantíssimo criar 4 parâmetros de operações, das quais essas vão participar da configuração entre integração com o PDV e integração com o processo de análise diária. Tá? E aí eu vou estar explicando um pouquinho sobre isso. Bom, observem que eu já criei aqui uma pontuação chamada pontuação sobre compra e um estorno de pontos através de cancelamento de venda PDV. O que essas duas contas aqui, ou melhor, desculpa, o que essas duas operações têm em comum? Elas têm a configuração de integração com o PDV. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Depois eu vou atentar aqui para os campos que cada operação possui num segundo momento. Agora eu quero mostrar para vocês aqui por que a necessidade de criar essas duas operações. Uma vez que eu determine a pontuação lá nas finalizadoras, vou dar um exemplo, toda venda em dinheiro pontua R$100, toda vez que a finalizadora cheque predatado for usada, pontua R$50, enfim, você vai determinar isso no PDV. Quando você for mandar essa informação para o retaguarda ele precisa interpretar, ou melhor, ele precisa encontrar uma operação para incluir essa pontuação aqui no extrato de pontos do cliente. De que forma que isso é feito, de que forma que eu faço essa configuração? Então vamos sair aqui do cadastro, vamos lá em parametrização,
parametrização, sistema e pontuação. Vocês vão observar, desculpa, aqui CRM, tá? Observem que aqui, ó, diz assim, operação de venda. Então, toda vez que descarregar uma finalizadora lá no PDV, o sistema vai mandar essa informação aqui para o retaguarda dentro dessa operadora, dessa operação. E aí o sistema vai gerenciando cada operação efetuada no PDV. Se ele calculou que naquele momento finalizou uma venda em dinheiro e gerou 50 pontos, 100 pontos, ele vai mandar essa informação para a operação 001. Mas se ele finalizar em cheque, mesmo a condição de pontuação do cheque for diferente, ele vai mandar para 001. A única diferença nesse caso é que quando está a configuração na finalizadora, o sistema aqui no retaguarda desconsidera o parâmetro que está atrelado à operação cadastrada. Tá? Então, o que vale é a informação que vem do PDV. E, no mesmo caso, serve para as operações, ou melhor, para a operação quando houver um cancelamento. Por quê? Porque tem que haver o estorno. A partir do momento que finaliza a venda e tem que haver o cancelamento dessa venda, nós temos que deduzir essa pontuação. Então, a operação que tem essa função, e depois vocês vão ver isso lá nitidamente no extrato, né, que o sistema mostra, ele tem que encontrar também uma operação. Tá? Bom, um outro detalhe, para os resgates de ponto, lembrando que para fazer resgate de pontos é somente pelo retaguarda. Tá? Eu posso determinar aqui para o sistema quais são as contas que podem bloquear o resgate, que podem bloquear o cliente de fazer um resgate. Por exemplo, ele tem um cheque devolvido na empresa. Eu venho aqui, acho a conta de cheque devolvido e informo para o sistema. Vamos pensar que ele tem títulos de convênio em atraso com a empresa. Eu posso vir aqui e vincular a conta em questão. E o sistema, no momento que o cliente tentar fazer então o resgate, não vai conseguir. Tá? Então, eu vou configurar aqui, vou gravar a informação. Ok? Tá? Bom, outras duas modalidades que o sistema tem de fazer pontuação. Vamos lá no cadastro de operações. E está aqui. Compra no mês de aniversário. Eu pré-determino uma quantidade de pontos para o cliente. Quando o sistema identificar através da análise diária, certo? Ele vai pontuar 500 pontos, nesse caso, porque está aqui 500 pontos para o cliente. E um outro fator de pontuação é o pontos para a primeira compra. Ou seja, identificou que esse cliente é a primeira compra que está fazendo, ele trabalha aqui com a questão da pontuação de 600 pontos. Onde eu vinculo isso? Bom, vamos lá. Saímos aqui, vamos agora então dar um F5, para que todos saibam o cadastro de F5, é o cadastro onde se cria-se a estrutura, a coluna vertical do software, do sistema. Né? Então vamos procurar aqui o processo chamado análise diária, é um processo AD, e vamos dar um configurar aqui. Ó. Então vamos lá. Análise diária. Aqui, ó. Operação que nesse caso, que quando gerar a análise diária, o sistema precisa, nesse caso, identificar se houve uma primeira compra para aquela entidade. Tá? A entidade que é informada no momento de abrir, ou melhor, de finalizar lá o PDV. Eu tenho que me identificar no PDV dizendo que eu sou o Lucas, para que o sistema entenda que nesse momento há um cadastro e nesse cadastro há a informação do cliente lá dentro. Então, eu vou colocar aqui operação de primeira compra. Se eu der um F1, assim como todos os outros edits, né, a tela de ajuda é o F1. E vou colocar aqui, ó, pontos para a primeira compra. Eu já gerei a operação, está aqui. E operação de aniversário. Eu pré-estipulei lá que quando for aniversário do cliente, a pontuação é X. Eu venho aqui e vinculo uma operação também. Está aqui a 3, né, como já estava ali. Bom, lembrando que para aniversário, a data de aniversário do cliente lá no F4 tem que estar cadastrada, ela tem que estar devidamente informada lá. Então, os cuidados básicos com relação ao princípio inicial da pontuação são essas 4 operações padrões que elas têm que existir.
Volto a lembrar que as operações que ocorrem no PDV são administradas pelo próprio PDV em termos de calcular a pontuação e que vão jogar aqui para uma única operação. Vocês vão ver depois no extrato como é que isso acaba se separando até mesmo para que no extrato se saiba exatamente qual foi a pontuação gerada através de cada venda, tá? Assim mesmo para os cancelamentos, ok? Então vamos dar um gravar nisso aqui. Ok? E vamos voltar aqui para o cadastro de operações. Bom, vamos lá. Vamos imaginar então o seguinte, que toda vez que eu faço um tipo de finalização de venda e essa finalização de venda lá no PDV está cadastrada com um tipo de cálculo